Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amado Deus e eterno Pai, não vamos pedir para que o Senhor venha, mas agradecer por o Senhor estar entre nós. A Tua presença pode ser sentida, Pai, nos louvores, na adoração, na paz, na alegria em cada coração esta manhã, quando o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para juntos bendizermos, adorarmos e exaltarmos a Ti. Agora, Deus, dependemos da Tua unção, para que a palavra, Senhor, possa ter aquele efeito pela qual ela foi enviada. E a mim compete essa grande responsabilidade de ser o canal pelo qual o Senhor irá falar à Tua igreja. E eu me coloco em Tuas mãos nesta manhã e peço que nada impeça o Senhor de falar conosco e abençoar as nossas vidas. Abençoe todos os irmãos e irmãs, crianças, jovens, adolescentes. Abençoe aqueles que através da internet estão participando, que seja uma bênção no lar de cada um, Pai. Abençoe a reunião ali no Amazonas, aonde Teus filhos estão reunidos por certo esta manhã. Que Tua unção seja sobrenatural. Em nome de Jesus, Teu Filho, pedimos e Te agradecemos para a Tua glória. Honramos ao Senhor por todos os livramentos e as bênçãos que o Senhor concedeu durante essa semana, que são muitas. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu bendito nome, e que a Tua misericórdia possa afastar de nós todas as nossas incapacidades, todas as nossas imperfeições. No nome de Jesus, nos abençoe, pois lhe pedimos para a Tua glória. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça de Deus continue sobre cada um. As crianças podem descer para a escola delas. Estava tão bom ouvir a igreja cantar. E, se eu não me engano, os 3 últimos hinos foi Importa Renascer, depois o outro Oliveira Verdadeira, e agora Israel saiu do Egito. E tudo dentro do tema que nós vamos falar nesta manhã. Então, a linha do Espírito é a mesma. Eu creio que Deus vai nos abençoar grandemente nesta manhã, amém? Porque esse é o Deus que faz todas as coisas, né? Por isso que a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 escribas, e com diferença até de 1000 anos entre um livro e o outro, e os livros se encaixam perfeitamente, porque o autor sempre é o mesmo, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E eu quero que Deus me dê graça nesta manhã para poder transmitir aquilo que Ele colocou em meu coração. Eu creio que é algo que Deus realmente quer que nós preste atenção. Eu tinha colocado no meu relógio despertar madrugadinha para me meditar, mas Deus me acordou antes. E eu vi Deus me chamando e me deu esse tema aqui, e eu anotei rapidamente ele, e agora nós vamos procurar juntos sermos abençoados com isso, amém? Êxodo capítulo 1. Versículo 15 e o versículo 16. Depois São João, capítulo 3, versículo 3 ao 6.
Primeiramente, Êxodo 1, no versículo 15 ao 16, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Agora São João, capítulo 3, versículo 3 também. São João 3, verso 3 ao 6. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Podeis assentar, irmãos? O título do nosso tema nesta manhã é necessário que haja nascimento, ou a necessidade de haver nascimento. E nós sabemos que Israel é um tipo da igreja, uma sombra. Inclusive tem aquela série de sermões pregados pelo irmão Brana, são 5 sermões em um livro só. Ele pregou Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho, parte 1, Israel no Mar Vermelho, parte 2, Israel em Cades Barneia, diante da serpente de bronze, é isso? Israel na terra natal. E ele parou, se os irmãos lembram, ele parou com uma série de campanhas. Ele tinha campanhas preparadas, organizadas, e ele parou, cancelou as campanhas para ficar na igreja e ensinar aquela série de cultos. E aquela série de cultos ele leva a igreja a ver, a entender a necessidade desse posicionamento, dessa caminhada até chegar à terra da promessa. E a terra da promessa para nós, todos nós sabemos que é o batismo do Espírito Santo. Brana, houve tempos que ele achou que a terra da promessa significava para nós o milênio. Mas depois, com a abertura da palavra, quando Deus foi acrescentando luz, ele entendeu que a terra da promessa, que Israel, eles saíram de uma terra natural e foram para uma outra terra natural. Só que uma terra que era deles, uma terra que manava leite e mel, onde eles plantariam para eles comer, onde eles construiriam para eles mesmos morar. E essa terra da promessa, o profeta disse, aponta para nós hoje, para a fase da nossa vida, a fase em que nós recebemos o Espírito Santo. Não aponta para o milênio, porque no milênio não há guerras. E na terra da promessa, Israel teve que lutar, teve que guerrear com aqueles moradores que ali viviam, para então limpar a terra para eles viverem. E é o que acontece conosco, quando nós alcançamos o batismo do Espírito Santo, nós continuamos lutando, nós continuamos guerreando contra o inimigo, mas só que aí é uma guerra fundamentada, você está posicionado e não tem como você perder, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, é dado até o dia da redenção. Agora é perigoso a guerra, a luta antes da terra da promessa,
Antes do posicionamento no Espírito Santo, pode haver mortes. E então Israel ficou para nós como um tipo, um exemplo de toda a caminhada deles, as 3 fases, a saída do Egito, a caminhada pela jornada no deserto e a entrada na terra prometida, apontando para nós as 3 fases da nossa vida cristã, que foi a saída do mundo através da justificação pelo batismo nas águas, a jornada da santificação e depois o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus em nossas vidas. Mas o que Deus me despertou a olhar esta manhã, e eu confesso aos irmãos que muitas vezes você, durante a semana, ou você lê a mensagem, a Bíblia, e Deus desperta uma frase, e daquela frase sai um sermão. Mas esse tópico, esse ponto aqui, não estava nem mesmo, eu não estava meditando sobre ele, mas essa manhã fui despertado a olhar isso aqui. Quando Israel estava no Egito, vocês vejam que, se vocês verem, nós lemos aqui em Êxodo, no capítulo 1, verso 15, onde Faraó deu a ordem para matar os meninos. Eu quero que vocês fixem isso aqui. A morte, ele estava evitando o nascimento. E a razão disso foi que, veja no verso 7, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Quando Faraó viu Israel havendo nascimentos, por isso o título do tema da mensagem é necessário que haja nascimento. Quando ele viu que o nascimento daqueles meninos estava enchendo a terra de hebreus, e havia uma promessa para aqueles hebreus de uma terra, Faraó, para evitar o diabo, na verdade, vocês têm que analisar a questão que Faraó era somente uma arma na mão do diabo. Assim como todos os acontecimentos que surgem diante de nós, é uma arma na mão do diabo, para evitar nós de chegarmos ao alvo que nós queremos chegar. E havia uma promessa para Israel, e a promessa era a terra, a terra da promessa, a terra que manava leite e mel. Havia uma promessa que Deus tinha dado a Abraão. E Deus disse: por onde teus pés pisaram, caminha por a terra, Abraão. E onde você caminhar, eu te darei por herança a tua geração. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui intitulada Demarcando Limites. Quantos lembram? Demarcando limites. Você pensa, por que Abraão não ficava parado? Ele tinha que demarcar limites. Porque a promessa era o seguinte: onde teus pés pisarem, eu te darei por herança a tua geração. Então, nós temos que demarcar limites, e nós demarcamos limites quando nós começamos a viajar pela palavra. E você vai armando suas tendas nas Escrituras, como pregamos domingo passado aqui, conhecendo teu endereço na palavra, e você vai demarcando limites, e aquilo vai passando a ser seu por promessa. Abraão, fica aqui. Eu não posso. Eu tenho que demarcar limites. Há uma promessa que onde meus pés pisarem, será minha, da minha descendência. E o diabo sabia disso. E agora Israel estava crescendo. Israel estava se multiplicando. Na consciência de Israel, nem mesmo se passava uma terra. Muitos deles nasceram no Egito, não sabiam da promessa. Enquanto outros sabiam pelos pergaminhos, por aqueles que anunciavam. Mas ali estavam eles crescendo, mas o diabo sabia, há uma promessa. Um dia Deus disse que colocará eles em uma terra. Eu preciso impedir. E eles estão crescendo, estão se tornando um povo. E para que eles não possuam esta terra, eu tenho que impedir os nascimentos. Porque impedindo o nascimento, eu impeço o crescimento desta nação. Então veja vocês que o diabo, ele existe e ele é estrategista.
Ele sabe daquilo que está prometido para mim e para você. E ele tem suas táticas. E nós, para vencer, nós temos que olhar para Israel, porque Israel é um tipo. E a Bíblia diz que não existe nada novo embaixo da terra. Tudo o que é já foi. E o que há de vir também já foi. Tudo é uma repetição, somente muda os personagens. Então, o que o diabo fez com Israel, ele está fazendo, procurando fazer hoje com a igreja. Assim como muitos saíram do Egito e morreram no deserto, muitos hoje têm saído do Egito da denominação ou do Egito do mundo e estão morrendo dentro da mensagem, sem poder chegar na terra da promessa. E a razão da morte é a mesma: murmuração, se levantar contra Deus, não se submeter à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Israel saiu do Egito, foram justificados, deram o primeiro passo, mas logo começou as murmurações. E logo começou as mortes também. E os enterros e os sepultamentos, e as dores e as lágrimas. Então, nós devemos olhar, irmãos, e não podemos esquecer, porque Paulo disse, estando nós rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ora, se alguém faz algo pela primeira vez e não acerta, você tem que dar até mesmo razão a ele. Ele não sabia como fazer, foi a primeira vez. Mas quando você olha e tem um monte de razões, de exemplos, de como fazer aquilo, aí a coisa não dá para aceitar que você cometa o mesmo erro que o outro cometeu. E estamos nós rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, de exemplos onde Israel falhou e onde Israel acertou. Eu creio que o povo de Deus tem que ser um povo que está afinado às Escrituras, afinado à palavra. E aí ele sabe, ele conhece, ele sabe como agir, como se posicionar diante das Escrituras. Então, quando Israel estava ali no Egito, Faraó ele quis acabar com o povo. Vocês viram aqui, eu li, ele chamou as parteiras e diz, quando as mães hebreias estiverem prontas para dar à luz, e vocês perceber que for menino, mate. Se for menina, deixa que cresça. Então ele quis acabar com o povo. De que forma? Não deixando que houvesse nascimento entre o povo de Israel. Outra forma que ele quis acabar com o povo foi ocupar o povo, de uma maneira que eles esquecessem da promessa. Dê mais trabalho para eles. Ocupe eles de tal maneira. E às vezes, e tem uma coisa, irmão, quando mais nós nos ocupamos, mais achamos coisa para nos ocupar. E Martim disse assim, tudo aquilo que eu tentei segurar com minhas mãos, me escaparam. Somente me sobrou, me restou aquelas que eu confiei em Deus. Então você deve se ocupar até um ponto que você sabe que é um dever seu se ocupar. Até eu estava pensando em trazer essa manhã a questão sobre reavivamento, mostrando que o reavivamento não é um milagre em si, ou, com melhor dizendo, um dom. Que tal se você dissesse para o colono, o agricultor, assim, olha, se você for plantar, se você for semear, você vai estar impedindo a ação de Deus. O nascimento da planta é um milagre de Deus, depende de Deus, deixa que Deus faz. Todo mundo vai morrer de fome. Ao milagre, o reavivamento é uma obra sobrenatural de Deus, é um milagre de Deus. Irmãos, o reavivamento é necessário que você prepare o terreno. O reavivamento é quando você percebe que a sua vida está esfriando. E aí você começa então a buscar a consagração na palavra e o Espírito Santo vem e reaviva aquilo que está em você. Mas não é um dom que vem sem que você se faça nada. É necessário a nossa parte. Então, claro que nós devemos trabalhar, lutar, mas a questão aqui do faraó, ele ocupou Israel com coisas naturais, além do que deveriam se ocupar. Ocupou
o domingo, ocupou o sábado, ocupou de segunda a segunda, para que eles não tivessem tempo. Então, aquilo sobrecarregou Israel, tirou o ânimo de orar, tirou o ânimo de ir ali onde havia uma reuniãozinha, onde alguns sacerdotes estavam lendo os pergaminhos e falando da promessa de uma terra. Israel e Satanás, através de Faraó, pensando, eu acabo, não deixo nascer mais meninos, a geração termina. E dou serviço para eles que eles se cansem e não pensem na promessa que o Deus deles prometeu. Então, o nascimento, irmão, foi o que fez com que o Egito fosse enchendo de hebreus, que mais tarde iriam para a terra da promessa. E agora, qual foi? Aí eu ligo Êxodo capítulo 1 que nós lemos com João 3, quando Jesus falou a Nicodemos, necessário te é nascer. Esse foi o primeiro sermão de Jesus Cristo. Necessário te é nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, é necessário que haja nascimento, para que haja uma nação eleita, para que haja um povo, para entrar na promessa que eu tenho prometido. Ali Jesus enfatizou, tem que haver nascimento. E o mesmo Satanás, através de Faraó, que tentou impedir o nascimento dos hebreus, para que não houvesse uma nação eleita para entrar na terra da promessa, tem tentado em nossos dias evitar nascimentos na igreja. Que haja nascimento, que haja um novo nascimento, para que não havendo um novo nascimento, não haja uma nação, não haja um grupo, um povo que suba no arrebatamento. E vocês observem isso e vocês verão se Satanás não está trabalhando com todas as forças que ele tem para evitar que haja nascimento. Porque ele sabe que essa é a única maneira de haver uma nação santa. É a única maneira de haver um povo para o arrebatamento. Mas deixa estar, a Bíblia diz que Deus abreviaria os tempos. Porque sabendo da pressão do diabo, Deus terá um povo que subirá no arrebatamento. O irmão Branham diz, haverá uma super raça que vai subir. Uma raça eleita, uma raça que corre em suas veias o sangue de Emanuel, que tem a unção e a vida de Deus. Mas agora compete a mim e a você nos proteger do Faraó, nos proteger da estratégia de Satanás. E você diz, mas como esse nascimento que está falando é conversões? Não é isso. Não é isso. Porque o nascimento, igreja, tem 3 fases, você sabe. E você sabe que a tática do diabo hoje é a mesma. Não deixa que haja nascimento. Também a outra tática do Faraó é usada por Satanás. Sufoque-os. Dê a eles trabalhos, dê a eles ocupação. Faz com que eles percam o desejo pela terra da promessa. Faz com que eles percam o desejo por uma nova Jerusalém. Por andar em ruas de ouro. Faz que percam o desejo por isso. Inventa alguma coisa na mente deles para que não creiam nessas coisas. E isso sufoca aquele anseio, aquele desejo, aquela expectativa. E tem uma coisa, irmão, só se luta se tem objetivo para lutar. Só se esforça se há objetivo para tal esforço. Senão, não há como se esforçar. Então, vejam vocês, irmãos, a tática do diabo é a mesma. E se Faraó cumprisse o intento que ele tinha, quando chegasse o momento de Israel ir para a terra, não haveria nação para entrar. Se Satanás cumprir o intento dele, não haverá um grupo para o arrebatamento. Mas isso não me preocupa e não há temor algum no meu coração, porque Deus é fiel e verdadeiro. E ele disse, eu abreviarei os tempos. Se não fosse
o Senhor abreviar os tempos, nenhuma carne se salvaria. Deus sabe, igreja, a pressão que você passa para seguir esse evangelho. E Deus sabe a pressão que seus filhos irão passar, seus netos irão passar, seus bisnetos irão passar se houver o amanhã. E Ele sabe até onde Ele pode permitir que nós vá. Mas tem uma coisa, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Ora, eu digo a vocês que irmãos que viveram há 100 anos atrás, e foram pessoas certas para com Deus, com a força que eles viveram, eles não conseguiriam viver hoje. Eles teriam que ter algo a mais para suportar o que nós suportamos. Porque a pressão hoje é muito maior. Mas é claro que se eles vivessem hoje, eles teriam essa porção a mais, porque eles estariam na mesma fé que eu e você estamos. Então, a tática do diabo, não deixe haver nascimento. Jesus chegou e Nicodemos veio. Nicodemos era um daquele que não se preocupava com nascimentos. Nicodemos só se preocupava com o quê? Se unir à igreja. Conseguir mais um membro para a igreja dos fariseus. Irmãos, há uma grande diferença em se unir à igreja e nascer no corpo de Cristo. Lembrando que se você vem e diz assim, eu sou da mensagem, ele diz, você não diz nada para mim ao dizer isso. Se tu não tem o Espírito Santo, você não me diz nada. Em outras palavras, se não nasceu de novo, tu não me diz nada, eu sou da mensagem. Nicodemos era aquele, ele admirou a Jesus. Ele foi de noite, mestre, bem sabemos que és vindo de Deus. Em outras palavras, eu vim aqui fazer um acordo com o Senhor. Se todos da corte ali são contra o Senhor, eu vou me posicionar ao seu favor. Vou falar bem do Senhor. E vou encontrar pessoas que possam se adaptar à minha ideia de ver que o Senhor é um homem bom. Jesus disse, Nicodemos, isso não serve. Precisa nascimento, Nicodemos. É necessário que haja nascimento no reino de Deus. Se vocês vêm de lá e se unem aqui, não é nascimento. Aí acontece como aquela árvore que o irmão Brana disse que viu. Chegou na casa do irmão, o irmão disse, irmão Brana, vem aqui no meu quintal, quero te mostrar uma coisa. Quando o irmão Brana chegou ali, aquele grande pé de laranjeira, havia, eu creio que 9 tipos de frutos diferentes, se não me falha a memória. Havia toranja, morgota, tangerina, limão. Havia uma imensidão de frutas cítricas no mesmo tronco. Aí o irmão Brana olhou e disse, mas que coisa, mas como pode ser isso? Que árvore é essa, afinal? Ele disse, essa é uma laranjeira. Mas como pode haver todos esses tipos de frutas? Aí o irmão disse, é simples, eu enxertei cada um desses galhos no tronco da laranjeira. Eu enxertei a toranja, a morgota, o limão, eu enxertei tudo isso aqui, irmão Brana. Por isso o senhor vê todos esses tipos de frutas, mas o tronco é laranja. Aí o profeta, sabendo, claro que o irmão Brana sabia, mas ele era muito observador para tirar dali seus sermões. Ele disse, mas isso quer dizer que quando nesse ano o senhor colher todas essas frutas, no ano que vem, quando der uma nova safra, aí tudo vai produzir laranjas. Não, irmão Brana, de forma alguma. O galho de toranja vai produzir sempre toranja. A morgota, sempre morgota. A tangerina, sempre tangerina. Aí o homem disse, mas tem uma coisa, irmão Brana. Se do tronco brotar um galho, aí produzirá laranjas. Aí o irmão Brana disse, aleluias, glória a Deus, é isso. A Universal se enxertou em Cristo e produz universaizinhos. E eles vivem da vida de Cristo, porque, queira ou não queira, eles são abençoados naquilo que eles creem. Eles recebem cura, eles recebem bênção. Você vai dizer, mas lá na Aparecida tem cadeira de pessoa que andou, tem muleta. A Aparecida curou, a Aparecida não cura ninguém. O diabo curou, o diabo não cura também. Quem curou? Jesus curou. Mas por que ele curou? Porque ele viu a fé no coração das pessoas e ele é um Deus cheio de misericórdia. Entende vocês? Porque esses galhos, esses sistemas estão enxertados no tronco e eles vivem da vida do tronco. Só que quando eles produzem os frutos, eles produzem frutos segundo a natureza do galho.
Aí está a necessidade do nascimento, porque quando nasce do tronco, você nasce segundo a natureza do tronco. Aí você vai produzir a semente de Cristo, aí você vai produzir a fé de Cristo, aí você vai ter a mente de Cristo. Aí não importa, você pode estar rodeado de todo tipo de frutos, mas o seu fruto será o fruto dos céus. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Não venha, Nicodemos, com essa tua ideia de arrumar um grupo para se unir a mim. Você já veio de noite aqui para tentar fazer um acordo comigo. Vamos pensar que fosse assim, né? Mas tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Tem que morrer para o teu sistema, morrer para as tuas ideias, morrer para a tua denominação, e aí você venha e nasça através de mim. Nasça através da palavra, uma nova criatura, um novo homem. Aí sim você entrará na terra da promessa. Então, veja vocês a tática, a maneira. A tática era: mate, acabe, não deixe haver nascimentos. Porque a maneira para subir, a maneira para ter um povo, né, para subir no arrebatamento, tem que haver nascimento. E mais do que isso, irmãos, manter os nascidos vivos. Manter os nascidos vivos. Porque se matar eles, também não sobe. Ah, mas como nasceu de novo, não se perde mais. Irmãos, há uma certa, vamos dizer, um certo vínculo muito próximo do outro entre novo nascimento e batismo do Espírito Santo. Você vai ver em mensagem o irmão Branham dizendo assim: o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo. E você vai ver em outras mensagens ele dizendo: o novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo. Aí você diz: o irmão Branham se contradiz. Não, depende do ângulo que você está olhando. O novo nascimento é o batismo do Espírito Santo, no sentido do que você só pode nascer de novo se o Espírito Santo atuar em você. Mas, pelo outro lado, o novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo, porque quando se nasce, aí que é o momento do Espírito Santo entrar. E se você só nascer de novo e não ir à frente, você é uma virgem louca. Porque a virgem louca nasce de novo. Tem boas obras, faz as coisas certas, mas não se enche do Espírito Santo. E o irmão Branham disse que o momento mais perigoso na vida de um cristão é quando ele passou pela justificação, pela santificação. E aí ele não enche a casa. Ele nasce de novo, mas ele não se enche do Espírito Santo. E ele se torna, e ele se sente, vamos dizer, tranquilo. Bem, veja só, eu não gosto mais do que eu gostava, eu não faço mais o que eu fazia, está tudo bem comigo. Ou algum irmão chega e convida ele para buscar mais a Deus, ele diz: não, está bem, minha fé está estabelecida. E ele se estabelece ali, e ele não é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: e o diabo, voltando, encontra a casa limpa e arejada, mas sem morador. E o diabo fica tão feliz de encontrar a casa sem morador, que ele nem entra sozinho, ele vai, busca mais 7 para entrar com ele. Por isso é necessário a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Na mensagem onde penso que os pentecostais falharam, vocês pegaram ela domingo da ceia passada, espero que os irmãos tenham lido, leiam ela com calma e vocês vão ver. O irmão Branham disse que eles falharam, não foi em ter os dons são de Deus. Eles falharam em colocar a carroça na frente dos bois. Quando receberam os dons, eles disseram: temos tudo. E eles não quiseram. Eles acharam que estava bom e não buscaram o Espírito Santo. E o irmão Branham disse: se eles buscassem o doador, assim como eles buscam os dons, eles estariam bem. Mas eles só se contentaram com o doador dos dons e não se preocuparam em buscar o Espírito Santo, o dono dos dons na vida deles. Então, para ver, irmãos, um povo para subir no rapto, no arrebatamento, tem que haver nascimento. Tem que manter vivos os nascidos. E esse nascimento, eu volto a dizer, não é o que alguém pensa que é o batismo. Alguém se converteu, nasceu mais um. Não, ali está alguém no processo do nascimento. Observa aqui. Por que é
Por quê? Vamos aqui. Por que Faraó disse para as parteiras: matem ao nascer? Por que não mate durante a gestação? Porque durante a gestação ele não sabia se era menino ou se era menina. Mas no nascimento ele sabia. E o nascimento passa pelas 3 fases: água, sangue e espírito. E é exatamente ali, na hora do espírito vir sobre a criança, que a parteira tinha a ordem de matar. O diabo não está tão preocupado, irmãos, com pessoas que se convertem. Ele está esperando com o seu exército exatamente ali, aonde é o momento do nascimento, aonde a vida entra no grão. É ali que ele está, para barrar a entrada da vida. É isso, irmãos, que eu quero que Deus nos ajude a captar nesta manhã. Porque ser crente da mensagem formal, isso é fácil. E o diabo até dá apoio para que você seja um crente formal, tradicional, que diga eu sou da mensagem, e que põe uma placa, uma foto do irmão Branham em cada parede da sua casa. Para ele isso não tem problema. Tanto que ele te espera lá na hora do nascimento. Na hora que for nascer, é aí que ele quer. Ele quer impedir o nascimento só. Porque não havendo nascimento, não haverá quem suba no arrebatamento. Estão compreendendo? Porque o nascimento é quando nasceu. Próxima coisa é o quê? A vida entra. Por isso eu disse, tem que haver nascimento e manter vivos. Porque se não manter vivo, só o novo nascimento, a criança a mãe deu à luz, mas se o espírito não entrou, não houve vida. Não houve nascimento. A pessoa se converte, batiza, vem à igreja, mas se ela não passa pela água, primeiro pela água, é claro, que é o batismo, a justificação em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ela passa pela fase do sangue, que é a santificação, quando ela vai orando, buscando, lutando, gemendo, lendo a Bíblia, jejuando, vindo à igreja, lutando contra seus pensamentos errados, lutando contra suas tendências erradas, lutando contra aquela natureza errada que ela tem, e ela vai indo, e a palavra de Deus vai mortificando aquilo. E tem uma coisa, irmãos, tem pessoas que elas dizem assim: mas meu problema é tão grande, eu tenho tanta coisa errada, a hora que eu conseguir me libertar de tudo isso, eu vou ser um crente, mas um crente de verdade. O diabo dá uma gargalhada, porque ele sabe que você nunca vai conseguir, de uma vez por todas, tirar aquilo e se carregar de Cristo. Mas tem uma coisa, você pode me dar o balde com a água mais suja que você tenha. Eu só coloco ela debaixo de uma fonte de água limpa. E conforme a água limpa vai entrando, a água suja vai saindo. A água limpa vai entrando, a água suja vai saindo. E daqui a pouco eu terei ali a água mais cristalina que você possa ver. É isso que precisa fazer. Não é pensar, eu tenho que mudar tudo agora, ou então não vou na igreja, ou eu mudo tudo de uma vez. Não, vem aqui, vem à igreja e vai se santificando, vai ouvindo a palavra, mas deixa o canal aberto para que a palavra vá entrando. E conforme a palavra vai entrando, a sujeira vai saindo. A palavra vai entrando, a sujeira vai saindo. Mas pelo outro lado, pode ter o balde de água mais pura que existe. Começa a gotejar uma gota só de água suja. Daqui um pouco você volta, aquela água está mais imunda. A pessoa pode ser limpo, puro, cristão, está na igreja, alegre, começa a deixar entrar sujeira através da televisão, começa a deixar sujeira através de conversas indevidas, começa a deixar entrar sujeira através de leituras inadequadas para um cristão, e aquilo vai entrando e a água limpa vai saindo. A sujeira entra e a água limpa vai saindo, e daqui a pouco a vida está imunda, está podre, e Cristo muito longe de estar ali. Mas vamos aqui a esse ponto, irmãos. É necessário que haja nascimento. Vocês estão compreendendo? Satanás disse, Faraó, há uma promessa para esse povo entrar numa terra. Eu não gosto desse povo. Esse povo é filho do meu inimigo. E meu inimigo nunca falhou com a palavra dele, mas eu vou lutar para fazer ele falhar. Se ele não tiver um povo, como é que ele vai cumprir a palavra dele? Faz assim, Faraó, mate, não deixa haver nascimento,
Não havendo nascimento, não haverá povo para entrar na terra. Quando chegar a hora de cumprir a promessa, porque Deus disse em 400 anos, eu virei e vos visitarei. Quando chegar o momento, não haverá povo em Israel. E aí? Espera lá, na hora do nascimento, não é na hora da concepção, da gestação, não. Deixa, na hora do nascimento, quando a vida for entrar, você mata. Foi isso ou não foi? Chamou as parteiras e disse, vai lá. Nasceu, é menino, tira a vida. Satanás, irmãos, está fazendo de muitas pessoas, indivíduos, não vou dizer, generalizar o grupo todo, não, que estão contentes somente com o conhecimento da mensagem, da palavra, o que é bom, o que é maravilhoso, contente com a visita de Jesus Cristo, o que é bom. Nicodemos foi visitar Jesus e foi muito bom para ele, e marcou a vida dele, nunca mais esqueceu aquele momento que ele teve com Jesus, mas se ele não deu ouvido à questão do novo nascimento, ele está hoje num lugar muito ruim. Então, o diabo está preocupado hoje, irmãos, não em impedir que pessoas se convertam à mensagem. É claro que se ele puder impedir, ele impede. Mas se as pessoas vêm, se convertem, se batizam, ele diz, tudo bem, eu vou esperar na hora do nascimento lá. Se não houver nascimento, não tem arrebatamento. Se não houver nascimento, não tem vida. E esta questão, irmão, do novo nascimento, de pregar o novo nascimento, tem se tornado ultrapassado. Não, isso aí é a primeirona. Pregar essas coisas é a primeirona. Ou é a segundona. Irmãos, foi o sermão de Jesus Cristo, e que acompanhou, e que formou como base para tudo aquilo que Cristo tinha para dar à igreja. Se não nascer de novo, não verá o reino dos céus, porque só recebe vida quem nasce. Irmão Branham veio e disse assim, Lutero teve sua mensagem, justificação. Wesley teve sua mensagem, santificação. E eu tenho minha mensagem. E ele disse, qual é a minha mensagem? O sinal. O sinal, e o sinal está interligado com o novo nascimento. Porque sem novo nascimento não há sinal. Eu estou batendo e repetindo aqui para nós gravar bem. É na hora do nascimento que a vida entra. E é ali que o diabo espera. E ele quer que as pessoas venham à igreja, e elas se assentem aqui, e elas digam que crê no irmão Branham, e elas digam que crê em todas as mensagens, e que elas têm mais uma mensagem nova para pôr na sua coleção, e isso é bom, isso é maravilhoso, mas ele fica lá sentado esperando. Se chegar aqui, parteiras, não deixa nascer. Não deixa nascer, porque aí eu acabo. Mas há uma promessa. Deus cumpriu a promessa. Deus deu um jeito ali. Deus impediu a morte daqueles meninos. Deus impediu a morte de Moisés. E tem uma coisa, irmãos, o Deus é o mesmo. Ele está entre nós. As táticas do diabo não vai prevalecer contra a nação eleita de Jesus Cristo. Pode o diabo mexer para o lado que queira, agir como queira, haverá pessoas que chegarão ao novo nascimento, que serão cheias do Espírito Santo e subirão no rapto. O profeta pregou, olha os sermões do irmão Branham, e veja, ele pregou a série Adoção, mostrando que é necessário. Ele disse, o menino nasce na família, mas ele nasceu na família, mas não é herdeiro da família, enquanto ele não receber a adoção de filho. Apontando para nós, você pode estar na igreja, não ser parte, não ter herança, mas quando você prova ser bom filho, aí você recebe a adoção de filho, que é o Espírito de Deus vindo na sua vida, como um penhor na sua vida. E aquilo te dá o direito, aquela plena adoção, aquele poder, porque quando Jesus recebeu aquela plena adoção, qual foi a voz que foi ouvida? A ele ouvi. Em outras palavras, de agora em diante o que ele disser é eu. O que ele falar é eu falando. Você recebe o penhor quando você recebe o Espírito Santo. Aí você tem promessa de uma plena adoção.
E o profeta na mensagem olhe sempre para Jesus. Ele disse, quando o concílio mundial de igreja apertar, ele diz, não virá em plenitude esse poder até que o concílio aperte. Mas quando chegar essa hora, que o aperto vier e a pressão vier, então aquela plena adoção descerá sobre aqueles que já têm a vida em si, que nasceram de novo, que receberam o penhor, o Espírito Santo. O penhor é uma parte do Espírito. Porque se Deus desse a totalidade dele em nós, não poderíamos mais viver aqui, igreja. A Brana disse que quando a igreja souber quem ela é, não haverá lugar para ela na terra. Mas quem receberá essa plena adoção é aqueles que têm o penhor. E então você abrirá sua boca e o poder da palavra falada virá. E o profeta disse, esse poder será tão grande em nós, a tal ponto de nos arrebatar da terra. Será uma unção tão forte, irmãos, que vai nos arrancar da terra. Vai nos arrancar da terra. E então iremos para o casamento. Hoje estamos casados pela palavra, como Maria e José, quando eles tinham dado a palavra um para o outro, vocês lembram? E Maria contou para ele que estava grávida, e ele não conseguia entender naquele assunto, e à noite ele preparou suas malas e disse, eu vou fugir secretamente. Mas o anjo do Senhor veio e disse, não, José, não faça isso. O que está gerado em Maria do Espírito Santo? Não temas receber Maria, tua mulher. Mas não tinha havido uma unidade, um casamento ainda, somente um casamento pela palavra. É o que a igreja tem chegado a esse ponto nesses últimos dias. Com a palavra, nós estamos casados, demos a palavra, mas aquele casamento que a Bíblia fala, o casamento com Cristo, aquilo é realmente físico. É o encontro físico, é a segunda vinda de Cristo, que vem para nos arrebatar da terra. E a Bíblia diz, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, num abrir e piscar de olhos, seremos transformados e subiremos a encontrá-lo com Ele nos ares. Esse encontro é o casamento real, quando nós realmente estaremos com Ele. Quem? Pessoas nascidas de novo, pessoas que tinham a vida dele dentro de si. Isso é a palavra de Deus? O Brana foi naquela grande empresa, e aí então era 6 horas da tarde, encerrou o expediente, cada um dos operários tirou seus aventais, chacoalhou em cima da mesa, eles lidavam com tornearia e coisas assim, e tinha muito pó de ferro, pedaços, farpas de ferro nos aventais, então eles chacoalharam sobre a mesa, e sobre a mesa de cada um dos operários tinha muitos pedacinhos, farpas de ferro que estavam ali em cima. E aí então eles saíram, e aí o gerente da empresa disse, irmão Brando, dá uma olhada agora que eu vou fazer. E ele apertou um botão, e quando ele apertou um botão, sobre aquela empresa, sobre o pavilhão ali havia uns trilhos, e um grande, enorme imã, ele se movimentou e foi passando sobre todas aquelas mesas. E todas aquelas farpas começaram a voar e a grudar naquele imã. Até que ele limpou todas as mesas. Irmão Brana disse, como é isso? O que é isso? Ele disse, irmão Brana, é que esse material tem a mesma natureza, o magnetismo do imã. O senhor pode observar que alguns ficaram ali, e os que ficaram ali são alumínios. São alumínios que não têm natureza do imã, e alguns que estavam parafusados na mesa. Mas aqueles que estavam livres, eles subiram. É isso, igreja. Deixa que a vida de Cristo esteja em você. Não permita que o faraó impeça o nascimento, porque o nascimento te dá o direito à vida, que é o Espírito Santo, que é a parte de Deus que vem como penhor sobre nós. Deixa que isso aconteça, e aí vem o que vier, você tem a vida dentro de você. E quando aquele grande imã vier, nós subiremos ao encontro dele, para aquele casamento, para aquela unidade final, e vamos para as bodas do Cordeiro, e depois vamos para a grande lua de mel, irmãos, 1000 anos de paz, passeando com Cristo, reinando com Cristo. Irmãos, há coisas maravilhosas que nos esperam.
Mas o faraó quer abafar isso. O faraó quer que você se ocupe de tal maneira que você não pense nessas coisas tão maravilhosas. Quantas moças tão empolgadas, tão apaixonadas, de repente perdeu aquele encanto, perdeu um casamento maravilhoso, casamento real para elas. Por quê? Algo abafou sua vida, algo dispersou suas atenções para outras coisas. Mombrana diz que o que mata os turistas no deserto não é o calor do deserto. Porque os turistas que eles vão, eles têm um mapa, eles têm uma trilha, e eles levam água suficiente para beber e ingerir enquanto eles estão passeando pelo deserto. E a água é suficiente para todo o trajeto. A unção de Deus é suficiente para todo o trajeto que temos que fazer, igreja. Mas o Mombrana diz: o que mata o turista é as flores do deserto. Você já viu ele dizer isso? Sabe por quê? Você acha que no deserto não tem flores? Tem cactos com flores maravilhosas. E o turista, ele está viajando, de repente ele olha assim: que flor linda. E ele vai para aí, ele lembra que o guia disse: não saia do trilho por nada. Aí ele para, volta. É o que acontece com as pessoas. Elas até voltam, se posicionam de novo. Mas daí vem a razão, vem a autoconfiança. Não, puxa, ele disse, claro, é o cuidado dele, se eu fosse longe, mas é só ali. Olha, daqui ali, de lá aqui, sem problema nenhum. Vou lá, tiro a foto daquela flor e volto para o meu trilho. E o Mombrana disse que eles vão até ali. E quando eles tiram a foto daquela flor, eles são despertados por uma flor mais linda, mais sublime, só que ela está mais a um lado do caminho. E ele diz: eu vou até lá, de lá eu venho aqui, daqui eu volto ali. Eles vão até aquela, e vão até mais outra, e perdem o caminho de volta. E morrem no deserto. Então não deixa, irmãos, que o diabo, que o faraó deste dia sufoque a sua fé, impeça você de caminhar pelo trilho. Em nome de Jesus Cristo, Deus está falando, gostaria que houvesse tantas pessoas mais para ouvir, porque da maneira que Deus colocou isso no meu coração. Não deixa, é a tática do faraó, não haja nascimentos. Mas como não vai haver nascimento no nosso meio? Como não vai haver nascimento na mensagem? Uma mensagem tão maravilhosa, que, olha, quem lê não tem como não aceitar, você pode pensar. Mas o diabo diz: não tem problema, pode vir. Eu espero lá no momento do nascimento. É lá que eu quero impedir. Eu vou fazer se contentar com o conhecimento da mensagem. Eu vou fazer se contentar com os bons hinos que canta na igreja. Eu vou fazer se contentar com todo o movimento que é feito, que são coisas boas. E eu vou dizer para ele que ele está para lá de salvo já. Só que eu vou impedir ele de chegar ao nascimento. Porque o nascimento é algo doloroso, igreja. O nascimento é algo feio, não é bonito. Mombrana diz: seja no quarto de um hospital com a parede cor-de-rosa, ou seja numa choupana, é a mesma coisa. Há dores, há sangue, há sujeira, mas é isso. Se queremos o céu, temos que passar por essa fase. Tem que haver nascimento. Sem nascimento não há vida, sem vida não há arrebatamento para ninguém. Que Deus desperte cada um de nós, irmãos, para que nós possamos dizer: esse faraó não vai impedir que haja nascimento em minha vida, não vai impedir que haja nascimento em meu lar, não vai impedir. E eu vou repetir de novo aqui: ele não mandou matar durante a gestação, ele mandou esperar lá na hora de nascer. Na terceira fase, depois que tinha passado pela fase da justificação, da água, passou pela fase da santificação, o sangue, agora vem a fase do nascimento, é onde a vida entra, é ali que o diabo espera. Se ele consegue abortar antes, ele faz, mas ele não está tão preocupado com isso, porque ele sabe que pessoas dentro dessas fases podem ajudar a ele mesmo. Pode ajudar
a convencer pessoas que não precisam ir mais adiante. Que está bom estando assim na mensagem. Que está bom sendo justificado e santificado. Mas você sabe que a vida só vem depois que nasce. É necessário um novo nascimento. É necessário que haja a vida de Deus em nós, a natureza de Cristo. E essa natureza, ela vai nos elevar. É necessário que nós recebamos o penhor. E nós não vamos colher aquilo que nós não plantamos, não, irmãos. Não adianta alguém pensar assim, deixa o aperto vier. Ah, quando o aperto vier, eu vou buscar, eu vou. Irmãos, não adianta. Se agora, com toda a liberdade que temos, não vamos? E quando o faraó estiver realmente pressionando e sufocando, e aí? Aí vai conseguir buscar alguma coisa? Aí que não consegue mais nada. Quem tem, tem. Quem não tem, acabou. Quem tem o penhor, receberá a plenitude, a plena unção, a fé de rapto, aquele poder tão grande que infundirá em nós ao ponto de falarmos a palavra falada. É uma promessa, mas não protele isso para amanhã. Ah, mas isso é quando o aperto vier. Quando o aperto vier, você vai... É o momento de usufruir aquilo que você adquiriu hoje. É o momento de usufruir desta unção que já está em você. Só que está em uma certa proporção menor, para que você viva o momento aqui. Mas quando ela vier na totalidade, irmão Branham disse, não haverá lugar para ela na terra. E não existe outra forma, a não ser pela via do nascimento. Encher a cabeça de conhecimento não vai adiantar nada. A médica pode ser formada, pós-graduada, ter doutorado, mestrado, o que ela queira. Ser a melhor ginecologista que possa existir na cidade. Mas se ela é estéril, ela conhece tudo, mas não consegue ter um filho. Não depende ali do conhecimento, depende de ter. Depende de ter. Agora, centralizando o tema, eu creio que vocês estão me entendendo, mas eu digo para que se porventura alguém não entenda. Não somos contra conhecer. Você tem que conhecer. Você tem que ler as suas mensagens. Ontem no campo eu pedi uma mensagem que eu ia usar na pregação. Foi a última que foi entregue no roteiro. E quando o irmão me deu, eu fiquei contente, porque quando eu fui folhear ela para ler, estava cheio de rabiscos do irmão. Quer dizer que ele lê. Você tem que ler. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você não pode se contentar com aquela ideia assim, eu já sei. Você tem que saber contentar com aquela questão, eu tenho. Eu sei que é assim e eu tenho. Eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho o penhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu não vou protelar, não. Eu vou encerrar aqui. Porque hoje, irmãos, irmão Branham disse, eu repito, a mensagem de Lutero foi justificação, água. A mensagem de Wesley, santificação, sangue. A mensagem de William Branham, ele disse, a minha mensagem é o sinal. Por isso que vocês vão ver o cuidado do nosso profeta em tantas e tantas mensagens que ele fundamentou a igreja para que elas recebessem o Espírito Santo. Adoção, confronto de Josué com Efésios, e ele vem mostrando, série Israel e a igreja, e ele vem colocando véu adentro, e ele vem mostrando, e você vai pegar, irmão, e você vai ver que, no geral, o profeta se ocupou em levar a igreja a esse ponto de chegar a ter vida, nascer. Porque sem nascimento, a mensagem de William Branham não teria onde repousar. Quando
Noé soltou a pomba, e ela voou, e ela retornou, porque não encontrou lugar para repousar os seus pés. Porque a pomba ela é pura, é limpa, ela não ia sentar, pousar em cima de carcaças podres. Mas quando Noé soltou ela, e ela conseguiu encontrar um galho de uma oliveira, ela pôde pousar ali, quebrar um galinho e trazer para Noé. Se não houvesse, se o nosso profeta não tivesse a sabedoria de Deus para preparar a igreja para um novo nascimento, para a vida vivida, para a consagração, irmãos, a mensagem dele não teria onde pousar. Porque a mensagem núcleo de William Branham foi o sinal, mas o sinal vem após nascer, a vida vem após o nascimento. Por isso ele gastou quase todo o tempo dele ensinando à igreja como a ter vida vivida, como a nascer de novo. E aí sim, a terceira etapa do seu ministério pôde ser trazida, a abertura da palavra, juntamente com o poder da palavra falada. As outras duas fases do ministério dele, ele explicou. Mas a terceira fase, o anjo disse, não explique. Não explique, porque se você tentar explicar, você vai se encontrar todo enrolado. Você sabe o que é a terceira etapa? Essa intimidade com Deus. É a palavra falada. A abertura da palavra, a revelação dos mistérios e a palavra falada. Por que não era para explicarmos? Porque não tem como explicar. Esse relacionamento é só quem tem para saber. E o anjo disse, não explica a terceira puxada, porque ela falará por si mesma. Quem tiver o Espírito Santo, a vida de Deus, o poder da palavra falada em sua vida, isso falará por si mesmo. Leia a mensagem do Novo Ministério. Cada vez que manifestou a unção da palavra falada na vida do irmão Branham, antes de manifestar, o que ele dizia? E veio sobre mim uma super unção. Mas essa super unção, irmãos, só repousa sobre uma vida que tem vida. É uma junção da vida com a natureza dela que está aqui. E quando aquilo vinha, o irmão Branham disse, então eu abri a boca e disse, peixinho, eu te dou a vida em nome de Jesus. E o irmão Branham disse, o que vocês virem partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Você não precisa se preocupar como você vai usar o poder da palavra falada ou como você vai exercer fé de rápido. Só tenha a vida de Cristo em você. Porque será uma junção dessas duas coisas produzirá o arrebatamento em nossas vidas. Por isso Deus está preocupado em levar a igreja a nascer de novo. Por isso Deus vai impedir, como impediu da primeira vez, que o faraó evite que haja nascimentos. Haverá nascimentos. Se você ainda não é nascido de novo, você pode sair daqui esta manhã e dizer, na minha vida haverá o nascimento. Quando? O mais rápido possível. Porque eu vou me colocar nas mãos de Deus. E eu vou tirar tudo que não é bom. E eu vou me pôr ali para que Ele possa me levar a nascer do tronco. Quem sabe eu vim e me enxertei no tronco. Me enxertei, me uni à igreja. Mas eu não quero ser um crente unido à igreja. Eu quero ser um crente nascido da igreja, na igreja. E a Bíblia diz assim, por um Espírito sois batizados em um corpo. Aleluias! E isso é algo, igreja, que não é difícil. Não é impossível. Não deixa o diabo pensar para você assim, não, mas então eu acho que... Irmãos, Deus nunca pediria algo impossível para nós. Deus nunca prometeria uma terra da promessa para Israel se fosse impossível. Vocês viram como que Josué e Caleb chegou lá? Somente
vivendo para Deus, afastando-se das confusões, dos barulhos, das fofocas, afastando-se das murmurações e olhando e dizendo: Ele prometeu. E quando os 10 espias disseram assim: não há como entrar na terra, há gigantes, há isso, aquilo, há muros que eles fazem corrida de cavalos em cima dos muros de tão largo que são. Josué e Caleb só disse: podemos sim, se tão somente agradarmos o Senhor. Vamos agradar o Senhor? Vamos agradar o Senhor com a nossa vida? Vamos agradar o Senhor com a nossa casa? Vamos agradar o Senhor com as nossas vestes? É isso. Esse é o caminho do novo nascimento. Esse é o caminho para que a vida de Deus venha para dentro de nós. Pai Celestial, eu sei que isso é profundo, Pai. É simples, mas é profundo. E o Senhor me despertou para isso essa madrugada, Pai. E uma coisa eu quero lhe pedir: me perdoe de eu não poder expressar na profundidade que isso deveria ser expressado. Mas eu peço pela tua infinita misericórdia, toma isso, Pai, vivifica em nossos corações, de tal maneira, Senhor, que haja nascimento, que continue havendo nascimentos, Pai, na igreja, no povo da mensagem, que eles não se contentem somente com a letra, com o conhecimento, mas ter o novo nascimento dando lugar à vida, porque é exatamente ali quando nasce que a vida entra. Tu disses em Ezequiel: eu vos darei um novo espírito, e esse novo espírito sabemos, Pai, que é a nova natureza do novo nascimento. E então o Senhor disse: colocarei nesse novo espírito o meu espírito. Pai, oh Pai, se eu pudesse fazer com que todos entendessem isso, e com que as pessoas deixassem aquelas coisas que impedem delas prosseguir ao novo nascimento. Quantos abortos, Pai, acontecem por não cuidar durante a gravidez? Há certos cuidados que devem ser tomados, Senhor, e às vezes não se toma, então acontece o aborto. Mas nós queremos, Pai, que cada vida que tem vindo, porque quando é lançada a rede, vem muitas pessoas, mas nós queremos levá-las até o novo nascimento, que elas possam prosseguir e nascer e receber a vida de Deus em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço por mim, por cada irmão, por cada irmã, por mim, para que eu possa, Senhor, pregar este evangelho com vigor, com força, com coragem, Pai, proporcionar que haja nascimentos entre aqueles que ouvem os sermões que o Senhor me ungir. Peço pela igreja, para que a palavra que é pregada, Senhor, encontre espaço em suas vidas, e que eles desejem, ó Pai, como o asmático deseja o oxigênio, que eles possam desejar a vida. Que o faraó não sufoque, Pai, que o faraó não sufoque, meu Deus, o desejo de nascer de novo, o desejo de entrar na terra, o desejo de ter a vida de Deus. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu entrego esta mensagem em tuas mãos, e eu peço por aqueles que ainda não nasceram de novo, que eles lutem por isso, Pai, e que eles encontrem dentro de si aquela paz, que diga assim: estou contigo, meu filho, vamos adiante, eu te ajudarei. Conceda isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço por estes aqui presentes, e pela tua noiva na face da terra, que haja nascimento entre teu povo. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém.
Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Eu trouxe aqui um parágrafo para ler. Acabei não lendo. Mas o irmão Branham diz na mensagem Poder da Decisão, que quando o diabo, através de Faraó, decretou a ordem para que não houvesse nascimentos, para que matasse, o irmão Branham diz: há 3 poderes. Existem 3 poderes: poder de Deus, poder da fé e o poder de Satanás. E o profeta disse que o poder de Satanás é aquele que sempre sai primeiro, até porque ele só tem o cartucho mesmo, e ele pensa: eu tenho que acertar de vez. Mas aí que está a grandeza de Deus. Quando o poder de Satanás surge, há 2 poderes para serem acionados: o poder da fé e o poder de Deus. O poder da fé aciona Deus, e o poder de Deus invalida o poder de Satanás. E quando Satanás lançou o seu poder primeiro e disse: eu mato todo o primogênito, o poder da fé foi acionada na mãe de Moisés, e ela disse: meu filho não morrerá. E quando ela acionou o poder da fé, o poder de Deus foi acionado. E sabe o que Deus fez? Decretou que o próprio diabo cuidasse de Moisés. Se o diabo está dizendo assim que você não vai nascer de novo, Deus vai dar ordem para ele, que ele proporcione maneiras para que você nasça de novo. Mas como pode ser isso? As lutas que ele joga para você vai fazer você crescer. O diabo estava criando o libertador, sustentando com o melhor que ele tinha, dando educação, alimento, roupa e treinando para a guerra ainda. O profeta diz assim: Deus pegou um punhado de areia e jogou no olho do diabo assim, e ele não viu mais nada, e começou a cuidar do libertador. Isso é para consolar você, que o diabo tem dito que você não vai nascer de novo. O poder de Satanás vem primeiro, por isso que ele já veio dizer para você que você não é nada, que você não vai chegar, que você não terá o Espírito Santo. Agora você acione o poder da fé, e o poder de Deus virá para acabar com a obra do diabo. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! E haverá nascimento sim em sua vida. Haverá nascimento, haverá vida. Você pode dizer comigo: haverá nascimento em minha vida, haverá vida em minha vida. A vida de Deus, que proporcionará o poder de arrebatamento. Aleluias! Esta é a fé que aciona o poder de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vai com esta força e Deus será contigo, igreja. Satanás não impedirá nascimento em nosso meio. Deus os abençoe e até a tarde em nome de Jesus Cristo. Para viver, para ser, precisei chegar em uma fonte, dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar. Ela venha saciar a sua sede, venha beber água, esta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra
todo instante sem parar. Vamos merecer. Venha saciar a sua sede, venha beber água desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos